Seja muito bem-vinda a essa Masterclass que eu carinhosamente chamei de o ponto cego do emagrecimento, porque esse, de fato, é um ponto cego para a maioria dos pacientes. Eu já atendi mais de 10 mil pacientes, eu sou endócrino há mais de 16 anos, então isso é algo no meu dia a dia aqui no consultório. E para a gente começar, vou me apresentar, eu sou a doutora Thaís Mussi, médica endocrinologista, e serei eu a sua guia nessa aula de hoje. Mas antes de nós começarmos, eu quero te perguntar algo que eu sempre escuto no consultório. Thaís, por que eu estou estancada no mesmo lugar, parada, com essa sensação mesmo de não vou para frente nem para trás, se eu já sei tudo o que eu preciso fazer? E é aqui que eu entro, te mostrando aonde que está esse ponto cego. Antes que você pense que eu vou falar sobre coma menos, faça mais exercício, não vou falar sobre isso. Tenho certeza que você já ouviu isso várias vezes. Não vou falar sobre o óbvio com você. Eu vou te falar sobre esse ponto cego. Algo que poucas pessoas veem, quase ninguém vê, mas que sim, te paralisa. E é aqui que começa esse nosso trabalho investigativo. Aqui que vamos começar a descobrir o ponto cego do emagrecimento. A sua nova rota para emagrecer, ter paz com a balança, gostar da sua imagem no espelho, mesmo que você já tenha tentado de tudo. E aqui vem uma informação super interessante. Eu já tentei de tudo, já fiz dietas malucas, já sei que eu tenho que comer menos, que eu tenho que me exercitar mais. Por que então que eu não consigo? Olha que dado curioso. Se você digitar no Google como perder peso, aparecem mais ou menos 319 milhões de resultados. Ou seja, não existe uma resposta certa só não. Tem mais de 319 milhões. E como que eu consigo ter paz? Mais de 259 milhões de resultados. Ou seja, tem bastante gente falando sobre o assunto, mas mais do que isso, tem muita gente procurando sobre o assunto. E é por isso que muitas vezes essa dúvida, e agora, o que eu tenho que fazer? Já tentei de tudo, essa frustração, ela acaba vindo de uma forma inevitável. E antes de começarmos, eu quero que você repita comigo. Se você não pode repetir em voz alta, repete mentalmente. Eu me abro para o novo. Não é nada holístico, não é nada autoajuda aqui não, tá? Mas nós precisamos quebrar crenças que estão enraizadas lá dentro de eu sempre fui assim, minha família toda é obesa, eu sou gordinha desde criança, então por que vai dar certo agora? Você entende que você já começa de uma forma negativa? Você já começa não acreditando em você, não acreditando no processo? E isso, gente, não tem a ver com autoajuda, não tem a ver com nada disso, não. Isso tem a ver com, sim, olhar para de uma forma diferente para aquilo que sempre existiu. Então, se você não repetiu em voz alta, repita mentalmente, mas repita comigo. Eu me abro para o novo. Esse conhecimento, ele não acaba aqui. O que eu vou te ensinar hoje é abrir a porta. Imagina que você está no lugar parado, todo escuro, você não enxerga nada, a não ser uma porta na sua frente com uma maçaneta. E você gira aquela maçaneta e abre, igual naqueles filmes, que de repente tem um jardim lindo, tá tudo ensolarado, com flores, pessoas felizes. Então é isso, eu vou ajudar você a abrir a porta. Mas esse mundo novo todo, sobre o seu autoconhecimento, sobre como você vai implementar, isso nunca vai ter fim. Isso é um aprendizado contínuo. É para toda a tua vida, é igual andar de bicicleta. Por quê? Porque eu não vou te passar um cardápio. Eu não vou falar para você, treine intervalado, 10 minutos de caminhada com um de corrida. Não vou fazer isso. Tenho certeza que você já tentou tudo isso. O que eu vou fazer com você é algo bem diferente. É realmente te mostrar aonde está o seu ponto cego no emagrecimento. Então, está lá você, mais uma vez, marcou consulta com Nutri, com endócrino, fez matrícula na academia. Você está fazendo tudo certo, mas nada mudou. Eu vou te trazer alguns sinais que talvez você esteja ainda patinando. Sinais que você ainda não viu o seu ponto cego no emagrecimento. Já tentou de tudo, low carb, dieta da lua, dieta da sopa, foco, força e fé, tudo que já te falaram você já tentou. Você até chegou a emagrecer, mas voltou tudo de novo.
Você sabe o que tem que fazer, mas algo te impede. Você não consegue, na hora de agir, você não faz. Ou pior, você até faz, mas o teu corpo não responde. Aí a frustração vem de forma acachapante. Você se sente angustiada, perdida e cansada. E nisso, o que acontece? O ciclo do esforço infinito. Eu me esforço, não consigo, eu me frustro. Aí, não vai dar certo comigo. Aí, de repente, chega um ponto que eu preciso me esforçar de novo. Tem uma festa, um casamento, uma viagem. Eu vou me esforçar, dessa vez vai dar certo. Eu me esforço. Não deu, eu me frustro. Então você entende que esse ciclo do esforço infinito, ele vai acontecendo e ele não para. Você não nasceu para viver em guerra com a balança, mas para ter liberdade, sim, de comer o que você gosta, para você se sentir leve, para você usar as roupas que fazem você colocar aquela roupa, ir para frente do espelho e falar: nossa, tá ótimo, tá servindo, tá folgado. É para isso que você nasceu, para você ter paz com você, com o espelho, com a balança, descobrindo aonde está esse ponto cego, para que você consiga atingir essa paz. E o que não funciona? A gente vai falar do que funciona, mas o que não funciona? Chá seca a barriga. Ficar se comparando com aquela sua amiga que nunca teve nenhum problema mais sério, não é mãe, não faz 3 turnos, não precisa cozinhar para um monte de pessoa em casa, tá cansada, tá estressada, então ficar se comparando é um tiro no pé. Usar o remédio dessa mesma amiga que você está se comparando também não vai dar certo, isso não funciona. Receitinhas malucas de internet, passar fome, dietinhas da moda, tudo isso só vai gerar confusão. Tudo isso não vai deixar a sua cabeça assim, além de você às vezes estar muito acima do peso, vai te gerar obesidade mental, porque não só corporal, porque você vai ficar pensando, talvez seja isso aqui. E é lá mais uma coisa que você adquiriu, mais um milagre que você comprou. E o que funciona então? Entender o ponto cego do seu emagrecimento. Eu não estou falando para você aqui da boca para fora. Eu estou falando para você aqui de algo que eu já vivi. Não é algo que eu imagino ou que os meus pacientes veem e eu nunca passei por isso. Não. Eu era aquela menina, aquela adolescente que estava sempre... Tinha até a puberdade ali, mais ou menos meus 12 anos, estava tudo sempre normal. Eu nunca fui uma menina magrinha, mas eu nunca fui gordinha também. Eu era normal, peso normal, vamos colocar assim. Tinha um peso normal. Mas alguns acontecimentos surgiram na minha vida e eu passei a literalmente comer as minhas emoções. Eu não passei no meu primeiro vestibular, eu comecei a ficar angustiada com aquilo, frustrada. Então, se eu estava triste, eu comia, se eu estava ansiosa, eu comia, se eu estava cansada, eu comia. Tudo virava comida. Até para comemorar também eu comia. Fazia um simulado, ia bem, nossa, vou comer para comemorar. Então, eu era aquela pessoa que fazia questão de se esconder atrás das fotos. Que muitas vezes tinha comprado uma calça, e calça jeans eu já nem comprava mais nessa época, era aquelas calças bailarina na minha época. Por quê? Porque esticava e eu não precisava dali alguns meses já ter que comprar outra calça, porque aquela que eu comprei já estava apertada. Então aqui aparece bem isso, eu me escondendo atrás das fotos. Eu não queria aparecer, eu tinha vergonha de mim. Passou, eu consegui a aprovação no vestibular de medicina que eu tanto queria, e aí eu comecei a minha carreira acadêmica como médica, já pensando muito na endocrinologia, porque afinal de contas eu tinha tido uma dor. E quando eu entrei na faculdade, eu comecei a entender que um pilar ali, que foi dali que eu comecei todo o meu estudo, toda a minha pesquisa, toda a minha fundamentação para isso que eu estou trazendo para você hoje, foi a partir dali que a chave mudou. Eu já tinha tentado, nessa época que eu estava 20 quilos a mais aí nas fotos, eu já tinha tentado shake, fazer um monte de coisa maluca, dietas milagrosas, já tinha tentado tudo. Mas o que eu não tinha ainda conseguido entender é que não estava só no corpo, estava nas minhas emoções e principalmente estava na minha mente. Quando eu passei no vestibular, o fator emoção, aquela ansiedade, tudo aquilo aplacou. Não é que resolve 100%, porque a gente sempre tem alguma coisa pegando, né?
mas aplacou muito. E a minha mente, as minhas crenças, aquela coisa que eu achava assim, eu só sirvo se eu for magra, eu só vou ser amada se eu for magra, tudo aquilo acabou se dissipando. E aí, tudo que eu fazia, então assim, comer legal, mas sim no final de semana, saía, comia uma pizza, fazia as coisas que eu gostava, tudo aquilo que eu estava fazendo começou a dar resultado. Por quê? Porque esse ponto cego que eu vou trazer para você hoje, ele se resolveu. Esse pilar corpo, pilar emoção e pilar mente se alinharam. Essa tríade que hoje é o que eu vou te ensinar, isso começou a fazer sentido e naquela época, há anos atrás, eu já comecei a ver que ali estava de fato um emagrecimento saudável, sustentável e possível, que é isso que eu prego no meu consultório hoje, e isso é o que eu vivo para mim hoje também. Aqui tem alguns momentos da minha vida, na minha faculdade, na minha graduação, na minha residência em endocrinologia, primeiro clínica médica, depois endocrinologia e metabologia na Santa Casa de São Paulo, com a minha preceptora. Logo após essa conclusão da minha residência de 4 anos, então foram 6 anos de faculdade, 4 anos de residência, eu comecei a integrar o corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês e tudo isso você pode ver pelas fotos que eu tô no mesmo jeitinho. Por quê? Eram novos desafios que estavam vindo, mas aí eu já tinha entendido o tanto que era importante eu estar alinhada com corpo, emoção e mente. Fases mais difíceis, eu tinha mais autocompaixão. Fases mais fáceis, eu conseguia ver que naturalmente as coisas fluíam mais. Mas esse conhecimento pessoal, nessa minha jornada, e depois, como médica, como cientista mesmo, estudando comportamento, nutrição, foi o que trouxe essa fórmula que hoje eu aplico nos meus pacientes aqui no meu consultório. E eu fico muito feliz em saber que eu já ajudei mais de 10 mil pacientes. Eu tenho 16 anos como endocrinologista. E aqui são alguns exemplos de pacientes que falaram, sim, eu quero mudar. Sim, eu acredito que eu posso ter uma vida mais saudável, que vai além. Eu não preciso me conformar, porque assim, você tá ali acima do peso, tá tudo bem, você tá feliz, essa aula nem é para você. Mas você não tá feliz. Você tem um guarda-roupa cheio de roupa que você quer usar, que estão lá tudo parado e que você não quer dar, porque afinal de contas são roupas boas, você já usou aquelas roupas e talvez nem há tanto tempo atrás assim, e hoje, por algum motivo, não tá mais cabendo. Mas é possível. Aqui eu tenho pacientes que confiaram no meu trabalho, que seguem comigo, que estavam comigo em acompanhamento e hoje conseguem seguir as suas vidas, que emagreceram mais de 50 quilos, sem fazer bariátrica. Então, esses são exemplos de pacientes que entenderam essa importância. E só são alguns. Eu não conseguiria colocar a foto dos mais de 10 mil pacientes, mas aqui alguns dos meus queridos pacientes que gentilmente cederam essas imagens para que eu pudesse mostrar para você que sim, é possível. Nesses 16 anos, o que eu fiz? Além de estudar sobre nutrição, sobre comportamento, sobre alimentação, sobre metabolismo, porque afinal de contas eu sou endocrinologista, eu comecei a me aperfeiçoar muito em cima disso. E disso nasceu um livro que se chama Além da Balança. É um livro onde eu narro a minha trajetória pessoal e todo o conhecimento que eu trago aqui para os meus pacientes. Então, como eu não posso, por limitação mesmo de tempo, atender todo mundo, eu acabei criando esse livro para que possa ser uma ferramenta. Eu já fui convidada a palestrar em congressos. Eu palestrei no primeiro congresso de lipedema do Brasil. Sempre estou me atualizando em workshops nacionais, internacionais, com participação nesses eventos e congressos, porque eu acredito sim que se fosse tão fácil, é só fechar a boca e se exercitar, a gente não teria os números alarmantes de sobrepeso e obesidade que nós temos hoje. E aqui são alguns momentos meus ao longo desses 16 anos para comprovar para você aquilo que eu falei lá no começo, que eu me mantenho no meu peso durante esse tempo todo. Isso aconteceu, pessoal, quando eu tinha meus 17 anos, 18 anos, nessa fase, ele começou um pouquinho na puberdade, mas nessa fase que veio um peso maior. Hoje eu tenho mais de 40 anos, mais de 45 anos. Então, você pode ver
que dessa fase dos meus 17, 18 anos até hoje, eu me mantenho no mesmo peso. É lógico, eu não sou um robô variando 2 quilos, 3 quilos para cima, para baixo, isso é normal. Mas eu consigo me manter. Então aqui é para comprovar para você todos esses momentos. Podcast que eu fiz com a Kátia Damasceno e com o Dr. André Vinícius, eu no meu consultório, escrevendo meu livro com meu marido e com meu filho, ou seja, vivendo. E tudo que eu vim falar para você hoje aqui é minha experiência pessoal e minha experiência como médica. Você vai ter acesso a tudo que eu trouxe, que eu estudei, que eu li, que eu fui atrás, que eu busquei, todos os meus anos de experiência, é isso que você vai ter acesso agora. Para que você consiga entender tudo isso que eu vou te falar, você precisa entender 3 passos principais. E eu vou começar fazendo uma pequena provocação. Já atendi várias pacientes no meu consultório, profissionais liberais, mães, chefes de família mesmo, que tinham feito coisas incríveis profissionalmente, pessoalmente, mas não conseguiam emagrecer. E por quê? Quando você para de brigar com a balança para de brigar com você. Primeiro, reconheça os sinais. Nada do que te acontece é por um acaso. Sempre tem alguma lição para trazer. Você pode sim mudar a sua realidade. E eu vou usar mais uma vez um exemplo próprio. Eu não ter passado no meu primeiro vestibular para medicina me deixou mais ansiosa, me fez descontar literalmente na comida. Daqueles 20 quilos que eu falei que eu tinha a mais, 12 eu ganhei só nesse ano de pré-vestibular. Então foi literalmente comendo todas as minhas emoções. Por que eu digo que nada acontece por acaso? Porque talvez se eu não tivesse passado por essa dor, se eu não tivesse vivido isso na prática, talvez eu não teria uma escuta empática com o meu paciente. Eu poderia pensar, ele não tem força de vontade, ela não está afim realmente de emagrecer, porque é só ser determinada. Eu passei por isso na pele. Eu sei que não faltava determinação. E aí se instala o caos. Você faz decisões por impulso, você come por impulso, você faz dietas malucas de jejum de 3 dias, o teu corpo fica super inflamado, você fica exausta, você está realmente no seu limite e esse caos instalado vai levar o quê? Muito esforço. Muito esforço quer dizer falta de precisão. A gente não precisa de muito esforço, a gente precisa desse Waze, a gente precisa desse mapa. Então, o que eu vou te trazer aqui é isso, é mostrar aonde que está aquela lombada, aquele buraco no meio da estrada que vai impedir que você fure o pneu e mais uma vez precise adiar chegar naquele tão sonhado lugar que você quer chegar. É uma sensação de sobrecarga, não tenho foco, eu sou preguiçosa, nada funciona para mim, meu corpo é meu inimigo, só de pensar em comida eu engordo, eu não preciso nem pôr na boca, e a gente começa a acreditar nessas mentiras que a gente mesmo conta para si mesmo. Eu não me sentia bem, como vocês viram, eu me escondia atrás das fotos, eu não gostava de sair de casa, quando vinha algum convite para uma festa era uma tortura, porque o vestido ficava marcando, ficava feio, eu não gostava de aparecer, com isso eu me tornava uma pessoa mais amarga, antissocial, não queria ir para canto nenhum, eu prefiro ficar em casa. Mentira! Eu queria sair, eu queria aproveitar, jovem, mas o que me impedia? Essa vergonha. Me impedia olhar para o espelho e chorar. De às vezes estar lá com cabelo, maquiagem feita, botar o vestido, me sentir ridículo e falar, eu não vou passar vergonha. Ou ir e achar que tá todo mundo falando de mim, notar alguns comentários, algumas coisinhas assim, nossa, como ela tá gorda, como ela engordou. Então eu não queria passar por isso, eu queria me privar. E adivinha o que acontecia? Eu me privava e muitas vezes ficava em casa e comia mais. Porque a comida era aquele amigo que estava ali, estendendo a mão e não me julgava. Mas eu vou te falar uma coisa que talvez você já tenha percebido. O problema do peso, ele é bem pesado. Parece uma frase estranha, né? Mas o peso pesa. E volto a falar, pesa quando a gente não é só o peso físico. É tudo isso que eu falei. É o caos, é a falta de esforço, é a exaustão mental, é a exaustão corporal muitas vezes também. Mas depois que eu entendi o meu ponto cego,
Eu consegui manter meu peso, como eu provei para vocês nas fotos, como eu mostrei fotos dos meus pacientes que hoje colocam uma roupa, estão mais ágeis no trabalho, se sentem mais bonitas, sentam no chão para brincar com os filhos, não ficam cansados, vão andar de bicicleta com as crianças ou até mesmo entram numa festa confiantes, profissionais que antes tinham muito a falar, palestras que elas gostariam de dar, mas que se sentiam envergonhadas porque achavam que não passava credibilidade, porque as pessoas notavam muito mais do que ela estava acima do peso do que a competência dela, do que a fala dela. Então, eu quero que você tenha essa mesma sensação, que você se olhe no espelho, que você goste daquilo que você está vendo, que você fique feliz. E, gente, quantas vezes as pessoas no consultório elas falam assim: ai, Thaís, eu gostaria muito de emagrecer por saúde. Às vezes a gente tem vergonha de falar que é por estética. Estética importa sim. E eu uso um exemplo no consultório que eu vou falar para você aqui. Quando você vai lá trocar o sofá da sua casa, por exemplo, você chega na loja e fala: olha, eu quero o mais feio da loja. Não. Você vai olhar aquele que seja confortável, mas que também seja bonito. Você não vai comprar uma coisa feia. Então a estética, ela é importante. A gente não está falando de vaidade excessiva, totalmente diferente. Estou falando de uma estética que te permita se gostar, olhar para o espelho e ficar feliz com aquilo que você está vendo. Voltamos a alguns slides. É não se comparar com a amiga. Talvez a amiga tenha uma genética que para ela é de uma forma diferente, mas com certeza ela tem outros problemas que talvez você não gostaria de ter também. Então, olhe para você, para o teu melhor. É aqui que eu quero ficar, é nesse número que eu fico bem. É essa se comparar com você mesmo. Batido, clichê, mas sim, a sua melhor versão. É nesse caminho que a gente quer andar. E a solução para tudo isso é entender esse ponto cego para chegar no resultado que você deseja. E do mesmo jeito que aquela lá atrás eu falei para você, não é autoajuda. Aqui pode repetir em voz alta ou fale com você mesma na sua cabeça. Eu me abro para a vida e sei que eu sou a única pessoa que pode mudar essa realidade. Então, é isso mesmo. Vamos falar mais uma vez? Repete comigo. Eu me abro para a vida e sei que eu sou a única pessoa que pode mudar essa realidade. Algo precisa ser removido antes de criar uma nova realidade. Ou seja, aquela crença de comer mais saudável é chato, só pessoa bitolada faz isso, eu não quero ficar eternamente escrava de uma balança, de uma dieta. Não é sobre isso. Mas se você acredita que esse processo é sofrido, se você acredita que tudo isso que você vai viver ainda a partir de agora é algo que vai ser difícil, vai ser sofrido, muda esse pensamento. Pensa, não pensa assim, eu tô falando coisa que eu também pensava. Mais uma dieta. Quando eu tava lá acima do peso e ainda não era médica nem endócrino, às vezes ia, nas inúmeras consultas com nutri, com médicos e tudo mais. Mais uma dieta. Para mim aquilo era assim, um sinônimo de uma folhinha escrito. Aqui está a fórmula do seu sofrimento pelos próximos dias. Eu vi aquilo como algo difícil, como algo que não ia me trazer prazer nenhum, só ia me deixar presa, tirar minha liberdade, que é um dos valores que eu mais levo em consideração. Não olhe por esse lado. Não olhe por perder coisas gostosas. Olhe por ganhar saúde, ganhar disposição, ganhar autoestima, ganhar confiança. Olhe por esse lado. Deixa o velho lá para trás. Olha para frente, olha para o novo. E é um mito. Eu fiz de tudo e não tive resultado. Esse mito a gente se apega nele. Mas de fato, o que você não suporta mais? Se sentir mal quando você olha no espelho? Segundo o Dia Internacional, não consegui fazer nada certo essa semana, tá na quarta-feira, quer saber? Essa semana já passou, segunda eu começo. Segunda, nossa, segunda vai. Sempre tá estressada, se sente invisível muitas vezes, por quê? Porque afinal de contas você não tá gostando do que você tá vendo. Então quanto mais camuflada você puder ficar, melhor. E aquele cansaço que tá te consumindo todos os dias. Então vamos lá mais uma vez? Repete. Eu solto e deixo ir. Eu não quero mais isso para minha vida. Acabou. É aqui.
É aqui eu boto um ponto final. Eu entendo que eu não vou virar escrava de uma dieta. Entenda que você não vai virar escravo de uma dieta. Você vai continuar comendo as coisas que você gosta. Só que talvez você vai perceber que você não vai nem querer. Por quê? Porque você vai estar com outra mentalidade. Vai estar de uma outra forma. Aquilo não vai ser proibido para você. E vamos começar então essa nova construção. Você não precisa de mais dor, você não precisa de mais esforço, mais fórmulas mirabolantes, mais sofrimento. Não, chega disso. O que você precisa? Alinhamento e entender o ponto cego, para aí sim fazer essa virada de chave. Então antes, era um corpo desalinhado, um esforço repetitivo sem resultado e uma vida com caos. Agora, corpo, emoção e mente alinhados, ação inteligente, e ação é se pôr em movimento, te trazendo mais autoconsciência e paz. O alinhamento. Como seu corpo funciona, sua saúde física, sua alimentação, sua energia, sua vitalidade. A emoção. Como que você lida com seus sentimentos, gatilhos, ansiedade, sua relação com a comida, mas acima de tudo com você mesma. E aqui vem o X da questão. Esse ponto cego. O ponto cego é o alinhamento entre corpo, emoção e mente. Aqueles 3 pilares que eu falei para vocês lá no início da aula. Quando eu falo do pilar corpo, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo falar como o seu corpo funciona, a sua saúde física, a sua alimentação, a sua energia e a sua vitalidade. Isso engloba esse pilar corpo. O pilar emoção é como você lida com os sentimentos, com os gatilhos, com a ansiedade, a sua relação com a comida e principalmente com você mesmo. E o pilar mente são seus pensamentos, seus hábitos, suas crenças, como você se enxerga, como você toma suas decisões para o seu próprio bem-estar. O ponto cego do emagrecimento, ele não está no seu corpo, está na história que te contaram e que hoje você tem a chance, a oportunidade de reescrever. Repete comigo então mais uma vez. Chegou a hora de sim fazer as pazes com você mesma, com a balança e reescrever essa história. Quando você toma uma decisão, deixa de viver naquela frustração, em cima do número, da balança e passa a criar um corpo saudável, uma mentalidade leve, onde você pode sim ter uma vida onde comer sem culpa é possível, aí as coisas começam a fluir e tudo começa, a roda começa a girar. Esse é o movimento Em Paz com a Balança. Eu coloco muito esse título, até o meu livro é Além da Balança, porque é nisso que eu acredito. Não é uma vida presa, é uma vida livre, uma vida solta, uma vida em paz, uma vida em que você faça as suas escolhas e que você consiga ter paz com isso, não se sentir culpada depois de comer. Mas sabe qual que é a melhor notícia? Você pode fazer parte desse movimento também. O movimento Em Paz com a Balança, o que ele prega? É não se esconder mais, é não ficar passando fome, acreditando que seu valor está num número de balança. Chega de se sentir prisioneira dentro do seu próprio corpo e refém da culpa. A nossa vida ela é curta demais para viver em guerra com a balança. É hora de trocar esse caos, a culpa, por leveza, por saúde, por liberdade para aproveitar cada momento. E sozinha, a gente sabe que é mais difícil. O mundo quer te convencer que você sempre é a coitadinha, que você sempre é a vítima, que pobre de você. Você é assim mesmo, tua família inteira é assim, todo mundo. Agora você vai querer ficar bonita? Agora você vai querer emagrecer? Não, continua aí vivendo nessa miséria emocional, continua vivendo com essas migalhas que te falaram que assim, é assim mesmo. Não, não é assim. O mundo todos os dias quer apequenar você, reduzir, mas não se conforme com isso. Vire a chave, é possível. Se eu conseguir e o número imenso de pacientes que eu atendi também conseguiu, por que você não vai conseguir? Chega de viver à sombra dos seus sonhos. É hora de se olhar no espelho, de se orgulhar do que você vê. Chega de ser dominada pelo caos. É hora de ser movida à paz. Instale a paz na sua vida. Até quando você vai ficar presa nesse ponto cego do emagrecimento? Insistindo nas mesmas tentativas,
nas mesmas dietas frustradas, na mesma culpa, no mesmo caos e deixando a vida passar, deixando de viver tudo de melhor que você pode e merece viver. Quantos anos mais você vai gastar tentando emagrecer daquele jeito que você já tentou 20 vezes antes e você sabe que não deu certo, sem enxergar um caminho diferente e muito melhor esperando por você? Quando é que você vai decidir sair desse ciclo que te prende de uma vez por todas e viver leve, confiante e feliz no seu próprio corpo? Agora eu vou te perguntar. Respira, absorve e pensa bem antes de me responder. Você quer ajuda? E se você disse sim, agora é a hora de eu falar para você que eu te mostrei qual é o ponto cego. O ponto cego é você não alinhar corpo, emoção e mente. Esse é o ponto cego do emagrecimento. Então, o que eu prometi te mostrar nessa aula, eu te mostrei. Mas talvez você ache que dá para aprofundar um pouquinho mais. Dá para entender mais na minúcia isso. Como que eu coloco em prática essa ferramenta? Como que eu coloco em prática essa tríade corpo, emoção e mente? E agora eu vou te apresentar o meu método. Corpo, emoção e mente. E a minha Masterclass em Paz com a Balança, porque é isso que eu vivo, é isso que eu prego e é isso que eu ensino. O que é a Masterclass em Paz com a Balança e o que é o Método 100? São meus 2 programas. Esses programas, eles são o mais completo possível. Você está aqui comigo por um tempo limitado hoje. No Método 100 e na minha Masterclass em Paz com a Balança, o que eu vou te entregar são horas comigo. E não só comigo. Horas com a minha equipe. Aqui no meu consultório, eu acredito muito naquele ditado que mandorinha só não faz verão. Então, na minha equipe, eu tenho psicóloga, eu tenho nutricionista, eu tenho até uma instrutora de mindfulness, que você acredite ou não, tem uma aula sobre como comer chocolate. É isso mesmo, por mais engraçado que pareça, mas é uma aula que vai ressignificar a sua relação com o doce. Posso apostar nisso. Esse meu método, o Em Paz com a Balança e o Corpo, Emoção e Mente, eles são entregues em forma de videoaula. São videoaulas com conteúdos direcionados, práticos, fundamentados, não são achismos, como eu disse, emagrecimento não é achismo, é ciência, então ele é fundamentado em ciência para fazer esse alinhamento todo desse tripé. Então a gente pegar esses elementos soltos, alinhar e transformar de forma definitiva a sua relação com a comida, com o seu corpo e com você mesmo. E não é sobre um curso online, é uma convocação para você que não aceita menos da vida. Sim, é um novo estilo de vida, é andar de bicicleta. Como eu falei para você, eu não vou te entregar cardápio, eu não vou mandar você ir para academia, eu vou te ensinar, eu não vou te dar o peixe, eu vou te ensinar a pescar, porque aí você vai poder fazer sempre, repetidas vezes. Você vai ter acesso. Puxa, eu tô chegando em casa todo dia muito cansada e é nesse horário que eu me permito comer. Eu tomo um café legal, eu almoço lá, bacana, mas eu chego à tarde tão cansada, eu vou direto para a geladeira e ataco. Sim, temos aula sobre isso. Como que você maneja essa ansiedade, essa angústia, esses momentos difíceis. Então entenda que aquela hora que você pode dar uma escorregada, uma derrapada, a gente vai estar lá com uma solução, uma ferramenta para te apresentar. Então sim, é um novo estilo de vida, é uma nova consciência. E para quem é esse método? Para quem quer emagrecer de forma saudável, sustentável e possível e quer fazer as pazes com a balança. Muito simples. Por que esse método funciona? Porque ele guia mulheres que querem emagrecer de forma definitiva, sem sofrimento e sem viver presas a dietas restritivas. Funciona para alinhar o corpo, a emoção e a mente para que esse emagrecimento aconteça de uma forma saudável, sustentável e possível. Ele vai transformar a sua relação com a comida, eliminando a culpa e a compulsão. Reprogramar pensamentos, hábitos que impedem o seu progresso. Resgatar a sua autoestima e prazer de cuidar de você mesma. E manter o peso conquistado sem voltar, deixando lá para trás aquele temido efeito sanfona. E aqui vai um spoiler. Lá no método, eu mostro para vocês, eu tenho uma calça jeans dessa época que eu emagreci mais de 20 quilos e me mantenho. Essa calça jeans está no meu armário até hoje.
Essa calça jeans é uma baliza para mim de que as coisas estão andando. Se às vezes eu vejo que passaram algumas semanas, aumentei 1 quilinho, 2, às vezes não quero me pesar ou a balança acabou a bateria, essa calça é sempre o meu parâmetro. E ela tá lá no meu armário e ela continua me servindo nesses tantos anos aí, 20 e tantos anos. Então, lá eu vou te ensinar como ter esses parâmetros. Se você às vezes, não quero me pesar, me dói olhar aquele número, teremos alternativas para medir o seu progresso sim. E o que você recebe quando você adere a esse método? Você recebe 1 ano de acesso, ensinando os 3 pilares do emagrecimento saudável e sustentável, aulas práticas e estruturadas, com ferramentas práticas também, suporte da minha equipe, roteiros e tarefas para que você parta para a ação mesmo, porque afinal de contas a gente vai mudar o seu estilo de vida, é um novo estilo de vida e para isso a gente precisa pôr a mão na massa. Mas são ferramentas muito práticas, de autoavaliação e que você vai fazer no seu tempo. E quanto custa? Eu realmente acredito que o valor não pode ser medido, mas a gente precisa de números, não é mesmo? A minha pergunta, ontem você tinha R$3? Hoje, você tem R$3? E amanhã você terá R$3? Pois bem, acredite ou não, é exatamente esse o preço, apenas R$3 por dia. O valor é inestimável, mas o preço são apenas R$3 por dia. E para ter acesso a esse meu método, todo o suporte, as ferramentas, toda essa jornada, as videoaulas educativas, todo o material, o suporte da minha equipe. E para você fazer parte desse movimento que vai sim levar você a um novo e saudável estilo de vida, o seu investimento são apenas R$3 por dia ou 12 vezes de 103. E se você quer dar um sim para a sua nova versão e entrar para esse movimento, faça sua inscrição nesse link que está aqui abaixo da aula. E se você está um pouquinho na dúvida ainda, eu quero te perguntar, como que você se sentiria acordando, olhando no espelho, adorando aquilo que você está vendo e o melhor de tudo, tendo a certeza que aquela roupa do guarda-roupa vai servir em você? Porque isso é uma coisa que muitas vezes, eu vou viajar, será que aquela roupa ainda está servindo? Então imagina como é ter liberdade para abrir o seu armário, vestir a sua roupa e ter a certeza que ela vai entrar. E como seria vestir qualquer roupa do seu armário e se sentir linda, confiante? Se você pudesse comer aquele chocolate sem culpa e mesmo assim manter o seu peso desejado? Como mudaria sua vida se você pudesse fazer tudo o que você mais gosta com disposição, com energia e sem dor? Se amanhã você estivesse no seu peso ideal, o que você faria de diferente no seu dia? Quantas fotos você tiraria sem medo de aparecer nelas? Como que você se sentiria chegando no evento e recebendo vários elogios pelo seu visual? O que você faria se amanhã surgisse uma viagem e você pudesse colocar na mala as roupas sem se preocupar se vai vestir, se vai caber, se vai servir, se sentindo confortável e confiante? Como seria viver sem ansiedade com a balança e com a comida? Você se sentiria mais livre, mais confiante, mais feliz? Ou tudo isso junto? E agora nós vamos para as perguntas mais comuns. Como que eu poderei tirar as minhas dúvidas? Você terá o suporte da minha equipe, quer seja por e-mail, quer seja por WhatsApp, e por WhatsApp o botãozinho já está aqui embaixo. Como que eu sei que vai funcionar para mim? Eu já atendi mais de 10 mil pacientes, milhares de alunos pelo Brasil, até fora do país eu tenho aluno. Por que você acha que não ia funcionar para você, justamente para você? E qual é a garantia? Se por algum motivo você fez a sua inscrição no nosso movimento, entrou, começou a assistir algumas aulas, mas decidiu, não é essa mudança, não é o que eu estou precisando para mim agora e eu quero ficar do jeito que eu estou, ou por algum outro motivo você não se identificou comigo, não gostou, enfim, o seu motivo particular. Não gostou, entrou para o movimento, fez sua inscrição e não gostou, 7 dias de garantia e a gente devolve seu dinheiro e a amizade permanece a mesma. Existem 3 caminhos possíveis agora. Você ignora tudo o que eu falei e tudo bem, vida que segue. Você entendeu o que é o ponto cego e você vai trabalhar sozinha, lapidando isso da sua maneira, no seu tempo. Ou você diz um sim
confia em mim, me dá a mão e vamos juntas nessa jornada. Eu agradeço muito pelo seu tempo. Obrigada por ter ficado comigo até agora. Aqui embaixo tá o meu Instagram, @doutora Thaís Mussi. Me manda um direct, me conta quem é você, eu vou adorar saber, eu tô sempre por lá respondendo diretamente as mensagens, então eu vou querer muito saber sobre você.